estão 4206, 4206, 4206, ó. Do ali 1, do ali 2, do ali 3, manda a resposta aqui no chat, tá? São funções do Selic, tá? E aqui, lembra que a gente tem a Selic. A Selic é a taxa básica de juros, ok? Juros, né? E o Selic é o sistema especial de liquidação e custódia, ok? Serviço especial de liquidação e custódia. E o que faz esse serviço especial de liquidação e custódia? Ele trabalha para o governo, vamos colocar um jeito diferente, olha, ele trabalha para o governo, e ele vai cuidar única e exclusivamente de títulos públicos federais, tá? Ele vai registrar, negociar, né, é uma clearing house que serve única e exclusivamente para liquidação de títulos públicos federais. Esse aqui é o Selic, tá? Então são funções do Selic custodiar títulos públicos federais, ó. Beleza? Faz todo sentido. Custódia de operações compromissadas lastreadas em títulos públicos e privados. Ó, até aqui estava correta. E é aqui que a galera erra, porque ela vai colocar a letra B, né? Porque ela vem até aqui, ó, títulos públicos, pá, beleza, isso aqui, ó. E os privados? Gente, os privados, nananina não, tá? Os títulos privados, eles são custodiados lá na B3, Brasil, Bolsa e Balcões, tá? Liquidar as operações do mercado interfinanceiro. O que é mercado interfinanceiro? É instituições financeiras, que podem ser privadas. Então aqui, ó, tá fora também, né? O que sobrou pra gente nesse cenário aqui, ó? Sobrou somente o número 1, né? Custodiar títulos públicos federais, que é a nossa letra A. Ó, 38 e 26. Liquidez e horizonte de investimento estão relacionados no mundo dos investimentos. Das situações a seguir, qual a que supõe maior risco para o investidor, né? Então, a gente tem investimento de baixa liquidez para um horizonte de curto prazo, investimento de alta liquidez curto prazo, alta liquidez longo prazo e baixa liquidez longo prazo. Para explicar essa questão, eu gosto de extrapolar, tá? Vamos pensar o seguinte. A gente pode investir em um imóvel e a gente pode investir no Tesouro Selic. Investir no imóvel é bom para quando? Para o longo prazo. Concorda comigo que é uma baita opção? Sim, né? Você pode ser a favor, menos a favor, mas no geral a gente sabe que o imóvel para um longo prazo, por mais que você não goste, ele faz sentido, né? Eu vou investir no imóvel para um curto prazo. Você já viu alguém fazer day trade de imóvel? Não, não dá, não rola. Porque só a documentação, você vai levar uns 30, 60, 90 dias, dependendo da sua cidade, né? Então, o imóvel é um investimento de longo prazo. Um investimento de longo prazo para longo prazo está ok. Investimento de longo prazo para curto prazo, ou seja, sem liquidez, imóvel não tem liquidez, é ruim, né? Então temos um cenário péssimo, imóvel de longo prazo, negócio sem liquidez no curto prazo. E a taxa Selic? Bom, a taxa Selic tem muita liquidez, né? Liquidez. Você aperta um botão lá, isso aqui vira dinheiro, né? Então, podemos dizer que isso aqui é um investimento de curto prazo. Vem comigo. Se eu fizer investimento de curto prazo para curto prazo, o prazo está casado, tá ok, né? Se eu fizer isso aqui para o longo prazo, poxa, tem opções melhores para investir no longo prazo do que Tesouro Selic? Sim, tem. A gente pode pegar alguma coisa com o prêmio do CDI, a gente pode pegar um tesouro especial, um tesouro pré-fixado, alguma coisa aí de crédito privado, né? Sim, a gente pode fazer estas coisas aqui, né? Então, não é o melhor dos mundos, mas pode, né? Qual que é o problema aqui? O nosso problema é um investimento sem liquidez para o curto prazo. Eu não consigo fazer day trade em imóvel, né? Então, qual que é a alternativa correta? Ó, investimento de baixa liquidez para um horizonte de curto prazo. Perfeito, essa é a nossa resposta. Por quê? O investimento de baixa liquidez é o imóvel. A gente vai investir em um imóvel para day trade? Não, a gente não vai. Então, qual pressupõe o maior risco para o investidor? O que pressupõe o maior risco para o investidor é aqui, ó, alternativa letra
A carteira teórica do Ibovespa é... Cara, essa aqui é barbada. Então responde aqui pra mim no chat, tá? Por que 77% das pessoas erram? Porque nunca viram a minha aula que eu falo sobre o índice Ibovespa. O que é o índice Ibovespa? Né? Inclusive, financeiramente, né, economicamente falando, o índice Ibovespa, ele é, para o mercado dos investidores, ele é muito ruim. Por quê? Ele é um índice de liquidez. Qual é a regra do Ibovespa? Bom, a regra do Ibovespa são as ações mais líquidas. Este aqui é o principal conceito de uma ação para ela estar no Ibovespa, tá? Hoje são mais ou menos 70 ações. E aí ela tem algumas regras excludentes. Por exemplo, não pode estar em recuperação judicial, não pode estar em RJ, tá? Mas se a empresa vem dando prejuízo há 5 anos, ela continua dentro do Ibovespa. A Oi, até abrir a recuperação judicial, continuava dentro do Ibovespa. E aí, ele é muito ruim, ele é muito poluído, porque é só empresas de liquidez. E quanto mais liquidez a empresa tem, maior participação. Então, ações como Vale, Petrobras e os bancos, que têm muita liquidez, compõem quase 80% do índice. Então, por mais que a gente tenha várias ações que compõem o índice Ibovespa, ele é muito concentrado, porque a gente tem empresas que têm um volume de negociação muito grande. E aí, o que acontece? É esta a composição do índice Ibovespa, tá? Então, definida somente a partir do valor de mercado das ações? Não, não é o valor de mercado, é em relação à liquidez, né? É alterada apenas uma vez a cada 6 meses? Não necessariamente, tem uma revisão, mas pode ser alterado antes, tá? Composto por todas as ações negociadas? Não, porque tem ações que não têm liquidez. E letra D, ó, definida com base na negociabilidade, ou seja, negociabilidade, podemos ler lá liquidez, a liquidez, né? Cada canto do país fala de uma forma diferente, mas o conceito é o mesmo. Dentre os pilares usados para determinar o perfil do investidor, um deles se refere ao objetivo dos investimentos. Um dos pilares que abrange esse item é... tá? Nós temos aqui basicamente 3 pilares, tá? Dentro deles, os objetivos de investimento. Qual que é o problema dessa questão que a galera vai ler aqui, ó? Perfil do investidor. Necessidade futura de recurso declarada. Bom, você já fez alguma API? Se você nunca fez uma API, cara, você nunca vai acertar uma questão dessa. Faça uma API. Quando você fizer uma API, você vai lembrar um pouco das perguntas. Em algum lugar pergunta, quanto dinheiro você vai precisar daqui a 2 anos? Necessidade futura de recurso declarado. Pergunta isso? Não, não pergunta. Então, se não pergunta, tá fora. Qual que é o problema aqui da galera? O valor dos ativos que compõem seu patrimônio. Pergunta? Sim, aí, pá, já o sinaloço aqui. Qual que é o problema? O valor dos ativos que compõem o patrimônio é uma pergunta que quer entender a situação. E o que é a pergunta da prova? Objetivos de investimento. O período que será mantido os investimentos, isso tem a ver com o objetivo? Tem, porque a gente vai entender aqui qual que é a necessidade de liquidez do cliente, né? Olha, você vai precisar de dinheiro quando? Né? A gente pode colocar um título pré-fixado de um prazo maior para que o cliente possa obter uma rentabilidade maior, né? Os produtos, serviços e operações com os quais o cliente tem familiaridade, essa é uma pergunta que existe também. Só que essa aqui é uma pergunta que está tentando entender qual que é o conhecimento do cliente, ou seja, o quanto ele entende do mercado. Por quê? Se eu, Kleber, for preencher qualquer análise do perfil do investidor, obviamente que vai dar um perfil arrojado, porque afinal de contas eu conheço o produto, eu investo há muito tempo, tem uma alta capacidade de riscos, né? Qual que é a tolerância? E não sabemos, né? Então, qual dessas perguntas está relacionada ao objetivo? Está relacionado ao objetivo aqui, a pergunta que vem perguntar se eu vou precisar de liquidez, mas não pergunta em financeiro, pergunta qual que é a minha necessidade de liquidez. E por fim, a questão com mais erros dentro da CPA 20, que ó, 39% de erros, tá?
Também referente à nova legislação, aqui é a resolução 175 da CVM, pergunta: em um fundo de investimentos no processo de resgate do recurso. Olha que importante, é atenção. Como é a mais difícil, tá? Eu vou esperar que vocês leiam com calma e respondam. Vamos fazer que nem o Celso Portiolli, né? Eu vou pegar uma torta e a torta vai atravessar aqui a câmera e vai até você quem responder errado, né? Ó, em um fundo de investimentos no processo de resgate do recurso, o gestor é o responsável pelo cálculo e provisionamento do imposto de renda que será cobrado? Será? Não. O gestor é responsável pela estratégia de investimentos. Quem é responsável pelo provisionamento do IR e o cálculo é o administrador. Então, essa alternativa letra A está errada. O administrador é o principal responsável por garantir a liquidez do valor resgatado pelo cotista. Também não, ó. Quem que é responsável da liquidez? A responsável da liquidez é o gestor. Afinal de contas, quem que está bolando a estratégia de investimentos? Poxa, é o gestor que precisa da análise do perfil do investidor, a suitability, para, olha, esse cara aqui precisa de liquidez. Ele que vai gerir o fluxo de caixa aqui, tá? Então, não é o gestor. Aqui, opa, não é o administrador, aqui é o gestor, tá? E a galera aqui se passa aqui na letra C e D, tá? O cotista será o pagador do imposto de renda auferido? Sim, ele será. E, em caso de ganho de capital, sendo descontado na fonte. Beleza. É o administrador que vai calcular isso aqui, tá? Ele vai calcular, vai gerar uma DARF, vai pagar e vai ser simplesmente descontado do cotista na fonte. E aí aqui, ó, em caso de fundos de ações, na hipótese de ganho de capital, o custodiante deverá gerar uma DARF para o cotista pagar. Não, gente, ó, se a gente tem um administrador, ou seja, a gente está pagando alguém especial, a gente está pagando o profissional para administrar para a gente. Se eu estou pagando um Zé Ruela para administrar para mim, é para ele fazer isso. Não, ele vai me dar uma DARF para mim no banco. Não, cara, eu não vou pagar 2%, 1% de todo o recurso que eu tenho lá no fundo para mim ter que ir no banco, né? Então, resposta aqui, ó, letra C. Percebe que é puro atenção.